I'm afraid that if I subscribed to something like internet, You would really be hooked. I would get hooked and I would never, spend time with my family. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje nós vamos relembrar 10 momentos dos anos 90 que mudaram os rumos da história da humanidade. The European Union, it is one of the most confusing political entities on the planet. But one of the most common questions people ask is simple. Why does the EU exist? What does it hope to achieve? And why can't its members just do it by themselves? Número 10. Mandela presidente. I accordingly take great pleasure in announcing the election of Comrade Nelson Mandela to the post of president. Em 1994, Nelson Mandela entrou para a história como o primeiro presidente negro da África do Sul. Depois de anos sob um regime racista, a sua vitória foi um marco que representou o fim do apartheid e o início de uma nova fase de igualdade racial. Both Nelson Mandela and South Africa had traveled a long way to get to this moment. More than 300 years of white domination ended for good with the swearing-in of Nelson Mandela as this African nation's first black president. Sua eleição veio depois de muitos anos de luta e a sua libertação em 1990, após 27 anos na prisão. Mandela ajudou a unir um país dividido e inspirou o mundo com a sua mensagem de perdão e reconciliação. Esse momento foi uma grande conquista para a África do Sul e um marco para a democracia e os direitos humanos no mundo. Sua vitória mostrou que, como disse Martin Luther King, a história tende a seguir o caminho da justiça. Time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. Número 9. Lançamento do projeto Genoma Humano. Researchers broke down human chromosomes into manageable chunks and unraveled the yarn-like DNA segments to map the exact order of the base pairs inside. Once they understood what went where, they were able to rebuild entire human genes from their basic building blocks. Lançado em 1990, o projeto Genoma Humano tinha como objetivo mapear todos os genes humanos. O trabalho levou 13 anos e mudou a ciência para sempre. Ao sequenciar o genoma, os pesquisadores descobriram o manual da vida humana. Essas descobertas abriram caminho para avanços na medicina personalizada, engenharia genética e prevenção de doenças. Catapulting that discussion forward was this audacious idea of should we sequence the human genome? O impacto do projeto ainda cresce, com avanços que vão de tratamentos contra o câncer até a tecnologia CRISPR. Na mesma época, a clonagem da ovelha Dolly mostrou que era possível alterar a natureza. Scientists here have already produced genetically identical sheep from the same embryo, but never before has one sheep been cloned from the single cell of another fully grown animal. A manipulação genética levantou questões éticas que seguem em debate até hoje. Mesmo assim, esses marcos abriram uma nova fronteira e deram início a uma vibrante revolução genética. Número 8. Lançamento do telescópio Hubble. O telescópio espacial Hubble, lançado em 1990, mudou completamente a nossa compreensão do universo. As suas imagens de alta resolução permitiram que os astrônomos descobrissem a idade dos cosmos, cerca de 13,7 bilhões de anos, mostrando que somos apenas um pequeno ponto nesse tempo imenso. Okay, I'm gonna slip over. You got another foot to keep coming up. Também vimos que a expansão do universo pode estar acelerando por causa da energia escura. O Hubble confirmou buracos negros gigantes no centro das galáxias e mostrou com detalhes discos onde planetas estão se formando. I got to fly in space aboard the Space Shuttle Atlantis. We launched into space to catch up with the Hubble Space Telescope. I used the robotic arm to reach out and grab it and put it in the back of our shuttle's payload bay so we could do some repair work. Essas descobertas ofereceram novos insights sobre a formação de estrelas e planetas. As imagens do campo profundo revelaram milhares de galáxias distantes, permitindo olhar bilhões de anos no passado do universo. The whole point of going to the Hubble and putting in new instruments is to improve its capability. So when we put a new instrument in and the pictures come back, they're sharper and have more detail than anything ever seen before. Número 7. Atentado de Oklahoma City. We interrupt briefly to tell you of a major explosion in Oklahoma City in a federal building in the center of Oklahoma City about 9 o'clock local time in Oklahoma. O atentado de Oklahoma City em 1995 foi um dos piores casos de terrorismo nos Estados Unidos. A explosão matou 168 pessoas e feriu centenas. The blast caused catastrophic damage, leaving 168 people dead and hundreds more injured.
Timothy McVeigh, veterano da Guerra do Golfo, realizou o ataque em retaliação à forma como o governo federal lidou com o cerco de Waco e o impasse em Ruby Ridge. Movido por convicções nacionalistas brancas e antigovernamentais, o seu ato virou símbolo para grupos de extrema-direita, que misturam paranoia sobrevivencialista com racismo enraizado. Whether it was a Nazi, whether it was a white supremacist, whether it was a survivalist, whether it was a militiaman, he would have fully embraced their views. O ataque marcou o início do terrorismo doméstico moderno nos Estados Unidos, influenciando a extrema-direita e a política por décadas. Esse impacto continua afetando políticas internas e a imagem do país no cenário internacional, enquanto tenta lidar com ameaças vindas de dentro. Número 6. Fundação da Amazon. So Amazon.com Inc. And here, this is my desk here. Quando Jeff Bezos fundou a Amazon em 1994, ela era só uma livraria online, competindo com lojas físicas como Barnes & Noble e Borders. Mas a Amazon decolou como o foguete que Bezos lançaria no futuro, virando um dos maiores varejistas da história e mudando o comércio global. Com foco em inovação, a empresa transformou o jeito como o mundo consome. As lojas físicas perderam espaço para as compras online. E hoje, a Amazon atua em várias áreas, de computação em nuvem a entretenimento, sendo parte essencial da vida moderna. Na mesma época, o Google começou a dar os seus primeiros passos rumo ao domínio das buscas online. A lot of people use it and communicate. I guess they can communicate with NBC writers and producers. Allison, can you explain what internet is? Em poucos anos, virou um verbo e se tornou sinônimo de navegar na internet. Juntas, essas duas empresas mudaram o rumo do mundo digital. Take long to tour the offices of Amazon.com Inc. Número 5. A Guerra da Bósnia. A Guerra da Bósnia revelou o impacto devastador da limpeza étnica na era moderna. For the first few months of the war, it was like nightmare. When you go to work, you don't know if you will be alive on the way back. Após o fim da Iugoslávia, o conflito foi marcado por atrocidades, como o cerco de Sarajevo e o massacre de Srebrenica, onde mais de 8.000 bósnios foram mortos, o pior genocídio na Europa desde a Segunda Guerra. O conflito expôs as falhas da comunidade internacional em reagir a crimes contra a humanidade, o que levou à criação do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. Os julgamentos que se seguiram abriram caminho para punições em futuros crimes de guerra. A guerra também influenciou o papel da OTAN, que passou a atuar mais em intervenções humanitárias, até os ataques de 11 de setembro mudarem novamente o cenário global. Under pressure from an escalation in the fighting with the Serbs and championed by the US, a peace treaty was signed by Bosnian Prime Minister Haris Silicic, Croatian Foreign Minister Mate Granic, and the President of Herzegovina, Krešimir Zubac, on March 18, 1994, in Washington, D.C. This brought an end to the conflict that has since become known as the war within a war. Número 4. O genocídio de Ruanda. The African country of Rwanda suffered a horrific campaign of mass murder. Neighbor turned against neighbor as violence engulfed the region, resulting in the deaths of over 1/10 of the country's population. O genocídio de Ruanda foi um lembrete brutal de como a comunidade internacional ignorou tragédias no continente africano. Ao longo de 100 dias, estima-se que 800.000 Tutsis e Hutus moderados foram massacrados em um dos genocídios mais rápidos e terríveis da história da humanidade. By the time the fighting was over, roughly 800,000 Rwandans had been killed. A falta de ação, mesmo com alertas e pedidos de ajuda, expôs falhas graves em instituições como a ONU. Depois disso, surgiram mudanças importantes, como a doutrina de responsabilidade de proteger, criada para evitar novas tragédias desse tipo. Within hours, a campaign of violence spread from the capital Kigali throughout the country, which will not stop for 3 months. The genocide was carried out with meticulous organization. Lists of government opponents were handed out to militias who went and killed them, along with all their families. O episódio também levou à criação do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que virou referência na punição de crimes contra a humanidade. Número 3. Freddie Mercury morre de AIDS. Quando Freddie Mercury revelou que tinha AIDS, ele quebrou o silêncio e o estigma em torno da doença. Apenas um dia depois, a sua morte chocou o mundo e abriu espaço para discussões urgentes sobre o HIV, a AIDS. Pela primeira vez, governos e sociedade foram obrigados a reconhecer o impacto devastador da epidemia. A morte de Freddie Mercury virou um símbolo de luta por mais informação, financiamento e empatia. Aos poucos, a visão pública da doença começou a mudar de preconceito e medo para um olhar mais humano. No mesmo ano,
ano, o anúncio de Magic Johnson reforçou essa virada, mostrando que o HIV podia atingir qualquer pessoa e trazendo o tema de vez para o centro do debate. The HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers today. Juntos, esses momentos obrigaram o mundo a encarar a AIDS com mais urgência e empatia. Número 2. O colapso da União Soviética. After 40 years of the Cold War and the threat of a nuclear holocaust, the world's largest communist state broke up into 15 independent republics, meaning the USA was now handed the accolade of New World Superpower. O fim da União Soviética marcou o fim da Guerra Fria e uma grande mudança na ordem mundial. A União Soviética se dividiu em várias repúblicas independentes, encerrando décadas de conflito entre comunismo e capitalismo. Soviet President Mikhail Gorbachev has been removed from power, and there are tanks now in the streets of Moscow. Vice President Gennady Yanayev says he has taken over as acting president as the head of state of a special state committee. You're watching live pictures from Moscow this morning. Os Estados Unidos ficaram como a única superpotência, até a China crescer nas décadas seguintes. A geopolítica começou do zero, com a expansão da OTAN e mudanças econômicas nos antigos estados soviéticos. Movimentos democráticos ganharam força pelo mundo. You have to understand that we'd been living inside the Soviet system. The right to private ownership was not recognized. Even today, we have a very specific relationship to property rights and entrepreneurship in Russia. So imagine what it was like back then. For people who had been concerned with completely different matters, like science or culture, and then suddenly forced to become or decided to become business owners, because they wanted to somehow live and survive. Mas o colapso também deixou um vazio que alimentou conflitos regionais. A instabilidade econômica era comum e muitos países, especialmente a Rússia com Vladimir Putin, viram o surgimento de regimes autoritários. Antes de revelarmos a nossa principal escolha, aqui estão algumas menções honrosas. Harry Potter é publicado. A franquia moldou toda uma geração e desencadeou uma febre mundial de fantasia. You're a wizard, Harry. Lançamento de Nevermind, do Nirvana. Nevermind revolucionou a música, globalizou o grunge e levou o rock alternativo às alturas. Lançamento do Super Nintendo. O Super NES tornou os videogames populares, consolidando os games como uma força dominante na mídia. A fome no Sudão. A fome no Sudão provocou uma mudança nas futuras respostas humanitárias globais. We can talk roughly of 350,000 people who need to be fed. That means give food on a daily basis to 350,000 people. We have already lost 25 days. Caos no Haiti. O golpe de 1991 e as intervenções tardias dos Estados Unidos geraram décadas de instabilidade e caos. You heard the crowd. They wanted us to turn him over to him. Without a doubt, they would have killed him and left him laying out there in the street. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. A formação da União Europeia. After the horror of World War II, people wanted to find ways to ensure future peace and cooperation between the different countries in Europe. So, in the late 1940s, the idea of a European community was discussed. Por milênios, a Europa foi marcada por guerras e conflitos étnicos. Um grande avanço rumo à União veio com a criação da União Europeia pelo Tratado de Maastricht. For what we are building is a community. A community. We were able to show how in one field after another, we could come together as neighbors to achieve by cooperation the many aims which we share and which we could not possibly hope to realize in isolation. Quase da noite para o dia, a Comunidade Econômica Europeia virou uma potência política e econômica. A União Europeia criou um mercado único, estabeleceu políticas comuns e lançou o euro como moeda oficial. Essas mudanças fortaleceram a economia europeia, rivalizando com os Estados Unidos e a China. Hoje, a União Europeia influencia o comércio mundial e as políticas econômicas mundiais. Where great powers fought over every single asset they could.
The EU exists to tie Europeans together economically, politically, and maybe even militarily. Ela redefiniu a cooperação, priorizou a paz e valores compartilhados e incentivou o livre comércio entre os seus membros. Apesar de desafios como o Brexit e divisões políticas, a União Europeia segue como símbolo de colaboração. The challenge of the future will be to make sure that as the European Union gets bigger, it still works for the good of the people who live and work in it. E aí, qual o grande evento da sua geração mudou completamente o rumo da história? Conta pra gente nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil. Se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.